Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos o lançamento do livro Educação da Partida, Travessias do Luto e Letramento Literário, da autora Rá Amado, que já está aqui para conversar conosco. Primeiramente, Rá, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Perfeito. Para a gente iniciar, então, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Rá, o que que ela faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Certo, então, eu sou poeta, sou professora, sou pesquisadora, e sou autora, então, também dessa obra que estamos lançando hoje, né, que é o Educação da Partida, Travessias do Luto e Letramento Literário. Dentro da minha trajetória pessoal, que eu posso dizer para vocês, é que foi uma trajetória, e é uma trajetória ainda muito marcada pela questão da escuta, pela questão da palavra literária e do compromisso com uma educação mais humanizada, né? Este trabalho que nós estamos lançando, este livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado em educação, que eu defendi na Univille, Universidade da Região de Joinville, no início do ano de 2025. Então, é um trabalho, para mim, muito caro, né? E que reflete uma inquietação muito grande minha, que é a questão da interdição dos temas temáticos nas escolas, nos espaços educativos em geral também. Os temas temáticos, a morte, o morrer, os lutos, esses temas são geralmente interditados, são vistos como temas perigosos, temas que não devem ser tocados, temas que devem ser realmente e são vistos até mesmo como temas assim que fazem com que o ser possa entrar num estado não muito agradável da psique, né? Então, assim, a minha obra, o meu trabalho, ele vai de encontro a isso, né? Ele vai pela via contrária, ele busca o quê? Estar resgatando estes temas dentro da escola, para que a gente possa verificar por várias perspectivas, por outros ângulos, para que a gente possa debater, para que a gente possa acolher as pessoas, acolher esses lutos, acolher com sensibilidade, de uma forma a trazer as emoções realmente de uma forma cuidadosa, de uma forma ética, para que a gente possa elaborar também, né, todas essas questões de uma melhor forma e gerando assim um alunado, um professorado também mais tranquilo e mais livre, né, de todos os impeditivos que o currículo formal busca estabelecer. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor, e antes de mergulharmos mais profundamente na tua obra, eu queria saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre ela. Certo. Então, quando eu terminei a defesa da minha dissertação, eu percebi que essa obra ela precisava é, vir à tona, né? Ganhar o mundo, enfim, para que não ficasse restrita apenas aos ambientes acadêmicos, enfim. Então, eu comecei a pesquisar realmente nas redes sociais, prioritariamente no Instagram, e acabei me deparando em determinado momento com a editora Diálogo Freiriano, e muito me agradou, assim, a proposta, né? A proposta de trabalho da editora com o texto acadêmico, tanto de modo estético quanto no sentido de estar respeitando o texto, respeitando a voz do autor, respeitando a história deste autor que se coloca, né, junto ali da sua obra. Que bacana.
Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Rá Amado, que é Educação da Partida, Travessias do Luto e Letramento Literário, e aproveito para te informar, você que está nos assistindo agora, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra da Rá Amado, Educação da Partida, Travessias do Luto e Letramento Literário. Ali no início, tu já deu uma pincelada um pouco sobre a tua obra, e eu queria que tu falasse um pouco mais desse teu processo de pesquisa até chegar de fato, então, a esse teu livro, e que tu desse um outro spoiler, um gostinho, então, do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Certo. Então, assim, como eu, além de pesquisadora, eu sou também escritora, eu sou professora, eu faço uma intersecção entre todos esses, entre todos esses polos, né? E a minha escrita, ela é bem, assim, eu acredito que ela, apesar de ser uma escrita acadêmica, ela consegue trazer essa voz do diálogo com o leitor, né? E dentro da proposta de se trabalhar a tanatopedagogia, eu trago essa ideia de não buscar tratar do tema com morbidez, mas trazer esse tema para a esfera do cuidado, para a esfera da humanização, enfim, trabalho ético, né, com esses temas relacionados à morte, ao morrer, aos lutos, enfim. E eu trago a ideia também de que a experiência formativa, né? A experiência formativa dos professores dentro desse universo da tanatopedagogia e do letramento literário, ela precisa se fazer, né? Então, nós precisamos criar um movimento de formação desses professores para que trabalhem, né, com a educação da partida, que na verdade é essa educação para a morte, para morrer e para os lutos. Mas por que eu devo me formar sobre isso? Eu devo ter conhecimento sobre esses temas? Até para que eu consiga criar um projeto de vida para mim, um projeto de vida mais rico, né? E mais tranquilo, observando que a minha vida ela tem várias instâncias. Ela não é um nasce, cresce, reproduz. A morte faz parte, né? Às vezes até mesmo reproduzir já não faz parte, né, do viver, porque os nossos modos de vida hoje em dia são modos muito diferenciados dos modos de vida até mesmo dos nossos pais, dos modos de vida dos nossos avós e tudo mais. Eventos novos surgiram, cuidados novos surgiram, como os cuidados paliativos, e nós estamos preparados para viver isso, para abarcar tudo isso, né? Nós precisamos, então, de uma educação da partida, reconhecer que a partida existe, que os lutos existem e que nós podemos lidar com isso de uma forma mais tranquila, não de uma forma afobada ou de uma forma que nos coloque em conflitos desnecessários, em perigos desnecessários, inclusive, né? Outro aspecto bem importante que eu trago dentro da obra, como ela é uma obra baseada numa pesquisa acadêmica, ela traz um estudo, né? Um estudo que foi feito com professores e alunos do ensino médio para verificar a presença ou não desse tipo de educação nas escolas, né? Então, a partir desse estudo, a gente verifica que há, sim, demanda para que essa educação se estabeleça, essa educação, né, desses temas tanáticos. E a proposta principal, e que também é valorada pela pesquisa, é que a literatura, né, a palavra em forma de arte, ela seja utilizada para estabelecer essa educação, essa formação, né? Então, são os contos, as crônicas, os poemas, todo este arcabouço artístico está disponível para nós e nós podemos utilizar isso para efetuar, né, para trazer à tona esse tipo de educação, esse tipo de formação, que não é uma formação para a morte, mas sim uma formação para a vida, uma formação para
que possamos ir além, né, em sentido mais amplo, a existência em sentido mais amplo. Que bacana. E eu vou até adentrar assim. Eu acredito que realmente seja um assunto muito importante de ser tratado dentro do ambiente escolar, porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes nós, obviamente, não gostaríamos que acontecesse, mas são coisas que ocorrem todos os dias e que afetam, querendo ou não, todo o corpo escolar. Não é somente um aluno ou somente um professor, mas muitas vezes esses assuntos que vamos assim dizer, são considerados tabus, de que não vamos falar, não vamos mexer, mas hoje, quando nós falamos tanto de saúde mental, falar sobre isso e pôr esses sentimentos para fora também fazem parte da nossa saúde mental. Exatamente. Então, se eu não falo, é como se eu estivesse negligenciando também, né? Como assim É que eu não vou verdade. falar de algo que está presente, de algo que está evidente, de algo que realmente atravessa o nosso cotidiano? Está ali, né? Se eu não falo, eu estou asfixiando, né, essa dimensão. E assim eu posso gerar ainda mais trauma, posso gerar ainda mais conflito, né? Isso e gera muito mais afastamento do alunado, das famílias também. Que bacana. Parabéns pelo teu trabalho e por falar de um assunto que tantas vezes nós, vou me incluir nisso, né, nós evitamos de falar, né, mas que precisa, necessita ter um lugar de fala e ser explanado. Muito obrigada por dividir esse teu conhecimento e esse teu trabalho com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E, aproveitando que a gente está com a capa do teu livro aqui em destaque, Educação da Partida, Travessias do Luto e Letramento Literário, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa capa, como foi que foi o teu processo, a tua experiência, então, junto à editora, tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Então, a editora foi a todo momento muito solícita comigo. Eu trabalhei junto aos profissionais no sentido de trazer a ideia, de dialogar sobre o que seria a ideia do meu trabalho, né, de uma forma mais ampla. Então, a partir disso foram elaboradas algumas propostas de capa e nós chegamos à escolha desta, né? Essa foi a capa que realmente eu disse, não, essa aqui que realmente faz mais sentido e traduz, né, o que eu realmente gostaria de propor, né, de uma tanatopedagogia por meio de um letramento literário. Então, aqui nós temos né, essa ideia de diversidade, a diversidade na escola, né? A diversidade humana, a diversidade de momentos, a diversidade de espaços, a diversidade de interlocuções, né? Porque a escola é diversidade em tudo, né? Quando a gente pensa em escola de uma forma mais ampliada, nós não pensamos apenas naquele cenário de sala de aula, ou de carteiras, uma atrás da outra, e realmente aqueles alunos uniformizadinhos apenas, aquele momento né, apenas de professor explanando. Então, são dimensões variadas, né, como essa dimensão de acolhimento que realmente ela está posta ali em destaque na capa. E sobre todos os outros aspectos do livro, né? A diagramação em si, o miolo, enfim, tudo foi muito bem elaborado pela editora e diversas vezes eu fui consultada, né, em relação a como estaria e se eu teria alterações a propor, enfim, de fato eu tive uma ou outra alteração que eu solicitei, e quando eu solicitei, a minha voz foi realmente bem reconhecida e realmente nós pudemos fazer um trabalho em conjunto de uma forma bem bacana, assim, eu me senti muito bem acolhida pela editora Diálogo Freiriano, e realmente é uma editora, né, que então eu recomendo para todos os meus colegas de profissão,
meus colegas também do meio da literatura, que podem realmente estar confiando o seu trabalho, a sua voz, a sua história, que vai ficar um trabalho tão belo quanto o meu trabalho. Que bacana, que bom saber que a tua experiência foi boa, que tu se sentiu bem contemplada e acolhida aqui com o pessoal da editora e pudemos assim trazer à vida a tua obra que é tão necessária. Aproveito para reforçar para você que está nos assistindo que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link então para ter acesso ao trabalho da Prof. Rá Amado, Educação da Partida, Travessias do Luto e Letramento Literário. Agora a gente se encaminha para o final, então, do nosso bate-papo. Eu queria que tu deixasse um recadinho, então, para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Sim. Então, eu acredito que a questão do publicar está muito relacionada à coragem e à partilha, né? Então, muitas das vezes nós acreditamos que o nosso trabalho não tem tanta relevância, enfim, né? Muitas crenças limitantes, elas permeiam a nossa mente em variados momentos da vida. Mas eu acredito que no momento certo e no momento que, quando a gente sente que é preciso partilhar aquilo, nós devemos nos munir de uma coragem a mais para que possamos partilhar isso. Né? Porque, como a gente mesmo propõe, né, existe uma partida, existe uma finitude, e o nosso trabalho ele precisa e pode transcender a nossa existência. Então, a publicação, ela é um dos meios de memória, né? De salvaguardar o nosso trabalho e trazer também à tona essas perspectivas para que mais pessoas possam se inspirar, além de aprender coisas novas, se inspirar para colocar também isso em prática, conhecer e também, quem sabe, a partir dali, criar coisas novas, criar as suas próprias elucubrações, né? Então, acredito que isso é muito importante. E nesse sentido, nesse caminho, encontrar uma editora que respeite a nossa voz, que respeite a nossa história, que respeite o nosso texto é fundamental. Então, assim, eu estou num momento muito feliz, assim, um momento de muita gratidão por toda a minha trajetória e por ter trazido mesmo à tona este trabalho. E acredito que é um trabalho assim que vai marcar este momento e trazer uma linha do tempo mais ampliada para futuramente, para que outros trabalhos surjam também, e sejam publicados e sejam trazidos à tona, enfim, porque é isso que a gente precisa, né? Movimentar, colocar as nossas pesquisas, os nossos conhecimentos em movimento. Porque simplesmente deixar com que aquilo fique no meio acadêmico sem dar uma maior dimensão a isso, eu acredito que realmente não faria tanto sentido, né? Então, acredito que realmente a gente precisa abrir caminhos, abrir portas, colocar em movimento, até mesmo, né? Porque o nosso livro, o nosso trabalho não é apenas um produto, né? O nosso trabalho é uma perspectiva, nosso trabalho é um mais além, né? É um projeto que pode se estender para outros projetos mais, e assim por diante. Fica o recado, então, da Prof. Rá para você. Então, muitas vezes tem alguém aí nesse mundo que está precisando ter acesso ao teu conhecimento, está precisando complementar, vamos assim dizer, a sua própria pesquisa com a pesquisa que você fez e você está aí com ela guardada, escondida só para você. Prof. Rá, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Obrigada, Cida. Estou realmente assim, muito feliz e espero que, né, essa nossa conversa possa inspirar também outras pessoas a estarem
publicando, né, trazendo à tona o que de melhor movimentou em si. E para você que nos assistiu até agora, também deixo o nosso muito obrigada. Aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar então com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também, tá? Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.